Oi pessoal, aqui é o Juliano e hoje nós vamos falar sobre tradução de máquina. Desde que eu comecei aqui o canal, muitas pessoas me perguntaram, algumas vezes até preocupadas, se no futuro as máquinas vão traduzir tudo e não vai mais ter trabalho para os tradutores. Será que nós vamos nos tornar obsoletos ou não? Isso parece muito com aquele filme, O Exterminador do Futuro, quando em determinado momento as máquinas se tornam autoconscientes, lutam contra os humanos e dominam o mundo. É um cenário bem apocalíptico. Então vamos analisar se isso é possível ou não. E para isso, antes eu quero contar qual foi o meu primeiro contato com a programação. Porque a tradução de máquina nada mais é do que isso, A gente programa um computador para fazer uma tradução de uma língua para outra. Em 1989, quando eu tinha 10 anos, foi a primeira vez que eu peguei num código de computador e fiz um programinha. Na verdade, eu apenas copiei um texto que tinha no livro, que era o código do programa, e coloquei numa linguagem de programação chamada BASIC. E o programa fazia o seguinte, uma conversa entre o computador e a pessoa. O computador fazia perguntas, você respondia e continuava essa conversa. Mas o programa era bem grande, era uma sequência de se a pessoa falar isso, então o computador fala isso. Se a pessoa falar essa outra coisa, o computador fala isso. Então era uma coisa bem simples. E de fato, alguns anos depois, quando eu entrei na faculdade de computação, eu aprendi a programar e eu vi que uma coisa é muito certa. O computador, ele só faz o que a gente manda. Então, se ele dá um erro, se ele dá uma resposta que você não espera, é porque você programou ele errado. Não é que ele errou, é que você errou. Então o computador só faz o que a gente manda. Isso é uma coisa certa. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é difícil a gente explicar para o computador como fazer alguma coisa. A gente pode até saber como fazer. É simples. Você pega isso, coloca ali, depois empurra para o lado. Mas se você for dizer para um computador fazer isso, pode ser uma coisa tão complicada de você explicar o passo a passo, fazer um programa com as linhas e as sequências e as ordens e os comandos, que você às vezes tem que fazer um retorno, uma grande volta, muito grande, fazer outras coisas, ser bem criativo, fazer uma coisa bem elaborada, para que o programa faça uma coisa que para você é bem simples, mas que para explicar para ele é complicado. E eu me lembro daquele outro filme, O Alto da Compadecida, baseado na história de Ariano Suassuna, escrita por ele. Tem um personagem chamado Chicó, e esse personagem ele contava muitas histórias, Histórias mirabolantes, muito loucas, muito, às vezes, sem sentido. E aí no final a pessoa perguntava para ele, mas como isso é possível? E ele respondia sempre, não sei, só sei que foi assim. Então é mais ou menos isso, a gente tentando explicar para um computador como é que faz as coisas. A gente não sabe como é que a gente faz algumas coisas, a gente só sabe que é desse jeito e a gente tem que ser bem engenhoso para inventar essas respostas e programar, E principalmente numa coisa que são as línguas, que são coisas bem complexas, que envolvem sentimentos, envolvem tantas variáveis. O que eu percebi ao longo desses 9 anos como tradutor, eu já trabalhei para mais de 70 agências de tradução. E algumas delas me enviaram traduções de máquina para eu editar. Primeiro eles passavam o texto original para uma máquina traduzir, depois me enviavam esse texto traduzido por máquina e eu deveria corrigir. Nessas pouquíssimas vezes que me foram ofertados esses trabalhos, eu percebi que a qualidade era tão ruim ou não era boa o suficiente que eu tinha que modificar todas as frases bastante, de tal forma que muitas vezes era melhor eu traduzir do zero do que usar a tradução de máquina para me ajudar. Ou seja, nessas poucas vezes que eu fiz esse tipo de trabalho,
eu percebi que traduzir uma coisa que veio de uma máquina, traduzida previamente, levava mais tempo do que se eu fosse apenas digitando e traduzindo por conta própria. Essa é a experiência que eu tive até hoje com tradução de máquina que me foi enviada pelos clientes. Só foi enviada, eu acho que por uns 5 clientes talvez, até hoje. Então vocês veem aí que a grande maioria dos clientes ainda não usa a tradução de máquina como um dos passos no processo de tradução. Mas para fazer esse vídeo aqui, eu pesquisei algumas palestras de um pesquisador chamado Philip Cohen. Ele é alemão e ele é o maior pesquisador do mundo em tradução de máquina. Ele já pesquisa sobre isso há mais de 10 anos e tem umas palestras dele muito interessantes no YouTube falando sobre onde está a tradução de máquina, quais foram os desenvolvimentos e para onde é que a gente está caminhando. Eu vou botar aqui embaixo os links para vocês assistirem essas palestras que são em inglês, sem legendas, se vocês quiserem. Mas eu vou falar sobre o que ele falou resumidamente na palestra. Uma das palestras se chama Problemas em Aberto com a Tradução de Máquina. E na palestra dele, ele mostra alguns trechos de textos traduzidos por máquina, por exemplo, de chinês para inglês ou em alguns outros pares de idiomas. E ele mostra lá o texto resultante tem uma qualidade que não é muito legível. Então, o nosso ponto hoje em dia é que a tradução de máquina não está gerando ainda um resultado muito legível para os humanos. Claro, você pode entender o que é que está sendo dito ali no texto original, mais ou menos, ter várias dicas, porém para um público bem grande, de milhões de pessoas, num país ou em vários países, você realmente não pode usar aquele material traduzido por máquina. Pelo menos tem que passar ele por um tradutor humano ainda para corrigir muitas coisas. Ele fala sobre alguns dos problemas que a tradução de máquina encontra. Eu vou citar aqui apenas 2 desses problemas, mas no vídeo dele ele mostra vários outros. Eu vou citar aqui, o primeiro problema que ele cita é o seguinte: as palavras elas são ambíguas. Por exemplo, ele colocou aqui a frase He deposited money in a bank account with a high interest rate. Nessa primeira frase aqui em inglês, ele destacou as palavras bank e a palavra interest. A palavra bank tem a ver com banco aqui nesse contexto e a palavra interest tem a ver com juros. Então, por exemplo, em português eu traduziria da seguinte forma: ele depositou dinheiro numa conta bancária com uma alta taxa de juros. Então aqui as palavras bank e interest têm esses significados. E agora, em outra frase, essas mesmas 2 palavras têm completamente um significado diferente. Olha só: sitting on the bank of the Mississippi, a passing ship piqued his interest. Nesse caso aqui, a palavra bank significa a margem do rio Mississippi. E a palavra interest significa a atenção da pessoa ou o interesse da pessoa. Então eu traduziria da seguinte forma: sentado na margem do Mississippi, um navio que passava chamou sua atenção ou despertou o seu interesse. Então vocês veem aí que a palavra bank, nessas 2 frases, 1 e 2, ela tem um significado de bancário ou banco, e na outra tem um significado de margem. E a palavra interest tem um significado de juros, e na outra tem um significado de atenção ou interesse. Então as palavras são ambíguas. Esse é um dos problemas, certo? Outro problema que ele citou foi o seguinte: às vezes o programa não consegue saber qual é o gênero da palavra. Ele citou aqui um exemplo: Whenever I visit my uncle and his daughters, I can't decide who is my favorite cousin. Aqui ele destacou a palavra cousin, que significa primo ou prima. Em português existe essa diferenciação do masculino e do feminino, em inglês não existe. Então nessa frase eu traduziria da seguinte forma: sempre que eu visito o meu tio e as filhas dele, não consigo me decidir quem é a minha prima favorita. Você vê aqui que estamos falando de prima.
porque o tio ele tem filhas, e filhas são primas nesse caso, né? Então, essa palavra cousin, como é que eu sei se vai ser um primo ou uma prima? É por causa da palavra daughters, que é filhas. Então, como é que eu vou relacionar essa palavra cousin com a palavra daughters? Quer dizer, isso para nós humanos pode parecer bem óbvio. Você olha assim a frase e você pensa, tá falando de filhas, então ele tá falando de uma prima. É a favorita ou não é? Mas o computador, como é que ele vai fazer esse raciocínio? Isso é uma coisa que é difícil de você explicar, o passo a passo. E ele cita vários outros exemplos, aqui são só 2 deles, né? Outra coisa que ele menciona é que dependendo do par de idiomas, a tradução de máquina ela pode ter uma qualidade diferente. Então talvez a tradução de máquina de inglês para francês já esteja muito boa, ou esteja no nível, e a tradução de máquina de inglês para japonês, ou tailandês para português, esteja péssima. Então, os pares de idiomas, eles são centenas ou milhares, né? Porque as combinações são várias. Então, a tradução de máquina, ela tem que ser feita para cada um deles. E é muito complicado isso, porque é uma coisa exponencial. Então, os níveis de qualidade das traduções de máquina são diferentes, dependendo do par de idiomas. Então, isso aí já é outro problema também para ser atacado. Outra coisa, as linguagens elas têm nuances, elas têm o sentimento do autor, tem jogos de palavras que não podem ser traduzidos ao pé da letra, tem o contexto social, tem a realidade daquele país, quem é o público que está lendo, será que é uma coisa mais formal ou mais informal? Tudo isso são coisas que dificultam ainda mais a tradução de máquina e dá uma qualidade inferior, porque é impossível de você programar tudo isso, ou pelo menos é muito complicado. Outra coisa, as línguas elas são vivas, então elas vão evoluindo ao longo do tempo, elas modificam o significado das palavras. Então, uma gíria que era usada na década de 80, hoje em dia pode ser outra gíria. Então, os humanos eles sempre vão ter que alimentar os computadores com essas novas informações culturais, de evolução da língua e tudo mais. A tradução de máquina, uma parte ele explica que ela pode servir muito bem para traduções de manuais, traduções de versões de produtos, quer dizer, materiais que vão se repetindo ano a ano e mudam pouca coisa. A nova versão do programa Word tem um manual. Esse manual ele é baseado no manual anterior. Então talvez a tradução de máquina ela seja muito boa nesses casos, que são uma tradução mais literal, uma tradução que não envolve tanto a criatividade, não envolve tanto jogo de palavras, mais instruções, coisas nesse sentido. Agora, se você for falar em tradução de literatura, tradução de cinema, tradução de marketing, tradução de propagandas, que aí envolvem coisas que pode mudar totalmente o sentido de um país para outro, não fazer sentido você traduzir aquilo para aquele público. Isso aí a tradução de máquina nunca vai conseguir ser perfeita, certo? Então tem todas essas variáveis, todos esses campos aí da tradução que nunca vão ser atingidos pela tradução de máquina, ou pelo menos a qualidade vai ser péssima e não vai ser nada muito legível. Outra coisa que vale destacar aqui é a quantidade de trabalhos de tradução, que a cada ano está aumentando mais e mais. Quer dizer, todo ano nós temos mais conteúdo para ser traduzido. Então, essa velocidade no crescimento do conteúdo é muito mais rápida do que a velocidade de tradutores aparecendo no planeta Terra. Então a gente sempre vai ter mais e mais material, e a tradução de máquina ela pode ajudar, se ela estiver num nível bom o suficiente, para a gente conseguir traduzir todo esse material. Eu estava falando com um amigo meu que é tradutor juramentado, e ele falou que a quantidade é tão grande, tão enorme, é impossível só os humanos traduzirem tudo que tem para traduzir. Nunca vai ter pessoas suficientes, e cada vez mais vai ter menos pessoas suficientes
para traduzir, porque a quantidade está sendo exponencial aí com a internet e com tudo, né? O crescimento da população humana e por aí vai. O que mais que eu posso dizer aqui? Eu já falei, né, que os humanos sempre vão ter que alimentar esses bancos de dados de tradução de máquina para que as traduções de máquina possam ser feitas cada vez mais corretas. E, para resumir, a tradução de máquina ela nunca será perfeita. Mas vamos fazer uma hipótese aqui. Digamos que a tradução de máquina chegue no nível humano. Isso aqui é um mundo da fantasia que eu estou falando. É Alice no País das Maravilhas. Isso nunca vai acontecer, mas mesmo que isso acontecesse, o que significaria? Significaria que os tradutores não iam ser mais necessários? Não, não significa. Sabe por quê? Porque hoje em dia, quem é que faz as traduções? São pessoas, certo? E pessoas têm um nível muito bom de tradução. Pessoas são especialistas em línguas. Elas entendem tudo que está sendo dito ali, né? Nos dois idiomas. E mesmo assim, qualquer tradução precisa de um revisor. Porque todas as traduções têm erros. Todas as pessoas cometem algum deslize. Elas cometem falhas. Elas escrevem errado, elas usam a palavra errada. Então, mesmo que a tradução de máquina chegasse no nível humano, ainda precisaríamos de revisores. Ou seja, os tradutores seriam os revisores de máquina, porque sempre seriam necessários revisores. É mais ou menos esse o pensamento que eu estou tendo. O que nós podemos esperar para o futuro é simplesmente uma maior integração entre o homem e a máquina. E isso já vem acontecendo, né? Antigamente, há décadas, as pessoas traduziam tudo à mão, ou numa máquina de escrever, ou no computador. Já faz alguns anos, eu acho que uns 20 anos, que agora nós temos esses programas de tradução, que eles não traduzem, mas eles guardam uma memória de tradução de coisas que nós já traduzimos, né? Então, a gente passou de traduzir do zero para a gente traduzir usando uma memória de tradução, que já ajuda bastante. Eu, desde que comecei a traduzir, sempre usei memórias de tradução. Todos esses programas de tradução guardam bancos de dados de coisas que já foram traduzidas e a gente pode usar frases anteriores. Então, a tradução com memória de tradução já existe há muito tempo. E agora, qual é o próximo passo? Vai ser exatamente esse: tradução de máquina e depois os humanos editarem esse texto. Ou seja, a gente vai usar a memória de tradução, a gente vai usar a tradução de máquina e a gente mesmo assim ainda vai editar esse texto traduzido. E vai também outras áreas que a tradução de máquina não consegue abordar, como literatura, marketing, propaganda, mensagens para pessoas, cartas, tudo isso aí a gente vai continuar sempre fazendo. Filmes, seriados, literatura, todos esses materiais aí sempre vão precisar de humanos para fazer. Então, pessoal, eu acho que vocês têm que ficar bem tranquilos. A gente não vai ficar desempregado. A gente não vai ficar sem tradução para fazer nunca. A gente sempre vai ter algo para traduzir, porque sempre a gente vai viver num mundo com vários países, com várias línguas, pessoas querendo entender umas às outras, e a tradução sempre será necessária, o volume sempre será maior. Então estamos precisando cada vez mais de tradutores. E é isso aí, podem ficar tranquilos que esse negócio de Exterminador do Futuro não vai acontecer no mundo das traduções, pelo menos. Então espero que tenham gostado aí do vídeo e continuem acompanhando o canal. Um grande abraço e até a próxima.